Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, José aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre conciliação bancária. O que é uma conciliação bancária? Bom, uma conciliação bancária, assim como qualquer outra conciliação, ela é uma comparação de saldos, tá? Eu comparo o meu saldo contábil com o saldo do meu relatório. A conciliação bancária é exatamente isso, é uma comparação do saldo contábil com o saldo do meu extrato. Tá? No mundo perfeito, esses dois saldos, eles são iguais, tá bom? Mas não é isso que acontece na prática. E a gente vai ver aqui no nosso exercício por que não acontece isso, tá bom? E além disso, eu vou passar algumas técnicas para que vocês possam implementar aí no dia a dia do trabalho de vocês, certo? Então vamos aqui para a minha tela. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: quais são os documentos necessários que eu preciso para fazer uma conciliação bancária, né? O primeiro deles é o balancete, o segundo é o razão contábil e o terceiro é o extrato, tá certo? Você precisa desses três documentos. Se você não tiver eles, você não pode começar a sua conciliação. O balancete ele vai ter os saldos contábeis. O razão ele vai ter a movimentação das contabilizações naquele determinado período. E o extrato é o relatório que a gente vai comparar, tá? Ele vai ter tanto a movimentação quanto os saldos, tá ok? Então nós precisamos dos três: balancete, razão e extrato. Então vamos lá. Aqui eu já tenho um balancete resumido, tá bom? Nesse caso aqui, como é só para fins didáticos, eu só trouxe uma conta do meu balancete, tá? É aquilo que importa para o nosso exercício. Então nós temos aqui banco 1, né, com saldo de janeiro, saldo de fevereiro e uma movimentação, tá bom? Eu tenho o meu razão, que é a minha movimentação aberta, né? Então se eu pegar aqui o meu razão, somar tudo que eu tenho aqui, né, eu tenho um valor que tem que ser igual à movimentação do meu balancete. E por último eu tenho aqui o meu extrato, que ele tem que ter o saldo inicial, ele vai ter a movimentação, os lançamentos, né, de pagamentos e recebimentos durante o período que eu estou conciliando e o saldo final do mês, tá certo? Então agora vamos começar o nosso processo de conciliação. Antes da gente começar a cruzar as informações, o mais importante aqui é a gente fazer um diagnóstico dessa conta, tá bom? Para que a gente tenha segurança total de que os saldos eles estão sendo devidamente comparados. Aqui eu já tenho uma planilha, né, que eu já crio, já uso ela há muito tempo. Então, vamos começar pelo seguinte: extrato. Saldo inicial do meu extrato, qual que é? Vamos colocar um igual aqui, né? E vamos trazer o saldo do extrato para cá. Extrato, saldo inicial, né? A movimentação, a gente vai colocar uma movimentação resumida aqui. A gente vai colocar a soma da movimentação do extrato. Então você vem aqui, somou toda a movimentação e aí você chegou no saldo final. Você confere se esse saldo final está igual ao saldo final do extrato, né? 8.625 e aqui 8.625 também. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no razão. Então vamos pegar aqui o saldo do razão, saldo inicial do razão, que na verdade não existe, né? Saldo inicial do razão, ele é o balancete, que é o saldo final de janeiro, né? Saldo final de janeiro é o saldo inicial de fevereiro, né? Aqui eu tenho a movimentação, que vai ser a soma do meu razão, e 1870, agora a gente confere essa movimentação com o meu balancete. Daí vem a importância do teu balancete também, tá? Porque aqui eu estou fazendo as amarrações que eu preciso para eu não começar a fazer uma conciliação e depois que eu terminar eu perceber que o saldo do balancete não está batendo, tá? Eu estou comparando bases erradas. Então por isso que a gente já faz aqui no diagnóstico para a gente pegar isso. Então, 8.130 e aqui a gente confere aqui no balancete, 8.130 está fechado. Razão, balancete e extrato estão todos amarrados aqui, tá certo? Já está com
os saldos conferidos, a gente já tem inclusive aqui a variação. A conciliação ela vai consistir justamente em identificar esses R$ 495, tá certo? Então, no mundo ideal, o saldo correto, que deveria estar na minha contabilidade, é 8.625. Por quê? Porque a gente parte do ponto de vista de que o extrato está correto e não a contabilidade. A contabilidade ela tem que refletir aquilo que está dentro do banco, tá bom? A movimentação correta, o fato financeiro ocorreu no banco e não na contabilidade. Então a contabilidade ela vai espelhar aquilo que aconteceu no extrato, tá certo? Então a gente tem que partir de 8.625 para chegar em 8.130, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso então? A gente vai ter que abrir aqui essa diferença, né? Então vamos aqui, eu tenho extrato e tenho razão. Agora a gente precisa identificar o que está igual aqui, que está igual aqui no razão também, e identificar só o que é diferença, né? Vamos criar aqui uma coluninha aqui de status, né? Só para a gente identificar aqui, aqui já está, né? Mas aqui, vamos colocar aqui também, status, e aí a gente vai comparar extrato com razão. Bom, para ficar mais fácil aqui, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma nova janela. Nessa nova janela, nós vamos organizar lado a lado. Opa! Vamos colocar assim, tá? Porque já tinha uma outra aberta ali. Agora nós vamos comparar o seguinte, nós vamos pegar de um lado o extrato, aqui a gente está trabalhando na mesma base de dados, tá? Eu só criei uma nova janela. O extrato com o meu razão, certo? Então aqui está a figura do extrato e aqui está o meu razão. Então vamos lá. No meu extrato eu tenho R$50 aqui no dia 2? Sim, eu tenho R$50, então eu posso colocar um ok aqui e um ok aqui também. Eu tenho 12 aqui, tenho 12 aqui também, e aí eu vou identificando aqui todos os valores que eu tenho de um lado e tenho do outro, né? Não tem problema. Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou fazendo isso? Muito simples. Quando eu identificar tudo que está de um lado e tudo que está do outro, né, tudo que está numa razão e tudo que está no meu extrato, que estão batendo, né, estão iguais, eu sei que isso não é a minha diferença, eu sei que isso não compõe a minha diferença. Agora, quando eu identificar uma coisa que está no meu razão e não está na minha contabilidade, ou está na minha contabilidade e não está no meu razão, isso é que vai compor a minha diferença, tá bom? Por isso que eu estou identificando primeiro aquilo que está correto, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho 600, pagamento de folha aqui, né, 600. Isso é muito comum, tá? Você ter uma descrição na contabilidade e uma outra no razão, né? Uma descrição na contabilidade e uma outra aqui no extrato. Então vamos aqui para taxa, taxa é 70, com 70 aqui também, 8, eu tenho 8 aqui também, aí eu tenho 800 aqui, olha só. São poucos lançamentos, fica fácil, né, de identificar. Agora, aqui eu tenho um pagamento fornecedor de 1.000 e eu não tenho esse pagamento aqui, né, que a gente tem um pagamento de banco 2 de 1.500. O que acontece? Aqui na contabilidade, você pode perceber que a gente fez uma contabilização errada aqui. Provavelmente isso aqui é no banco 2, né? O pagamento foi no banco 2 e não no banco 1. Uma contabilização errada, precisa pedir para reclassificar. Então, a gente vem aqui e coloca pendente, certo? E aqui eu tenho um pagamento de fornecedor que não foi contabilizado também, pendente. E tem um pagamento de juros aqui também que foi cobrado na conta e não foi contabilizado. Então, pendente também, tá certo? Então, aqui
a gente identificou aquilo que está correto e aquilo que não está, tá bom? Então nós temos aqui, do ponto de vista contábil, tem um lançamento aqui que eu preciso reclassificar ele para outro banco, tá bom? Eu jamais vou excluir um lançamento. Eu tenho que fazer uma reclassificação de lançamento, tá bom? Você não exclui um lançamento porque senão você fere a integridade da base de dados, tá bom? E se você fizer isso, você provavelmente vai tomar um ponto de auditoria bem severo, inclusive você pode ser penalizado pelo Conselho Regional de Contabilidade, tá bom? Jamais exclua um lançamento, tá bom? Isso não é responsável do ponto de vista da contabilidade, tá bom? Então, aqui a gente identificou aqui o que é pendente de um lado e o que é pendente do outro. E aí a gente vai montar a nossa capa de conciliação que está aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos assumir toda a tela agora, né? Então vamos lá, pendências no extrato. Então a gente vem aqui no extrato, vamos pegar as duas pendências aqui, a gente pode passar o filtro, né? Para simplificar aqui para a gente, pendências no extrato, a gente vai copiar aqui, é um copia e cola. A gente vai copiar só valores, né? Colocar o valor aqui no extrato. Opa. Aqui a gente vai colar de novo aqui o extrato e aqui a gente vai colocar a data. Colocamos a data, tá certo. E aqui embaixo eu vou colocar a minha pendência contábil, né? Então eu venho aqui no razão, vamos pegar só o que é pendente, né? Vamos pegar aqui, colocar aqui na nossa capa de conciliação, valores, aqui a gente vai colocar o valor, eu colei errado, opa. Valores, aqui a gente vai colocar a data, valores, beleza? Agora tem uma questão aqui, ó, tá vendo? A gente fechou em 495, tá bom? As minhas diferenças eu não somo elas, tá? Eu subtraio, tá bom? Por quê? Porque eu tenho diferença do meu relatório contábil para o extrato e do extrato para a contabilidade. Então, essas duas diferenças, elas se eliminam, tá? Elas não se somam. Então, eu tenho aqui, ó, pagamentos aqui do meu extrato que não estão contabilizados e tenho uma contabilização, um crédito contábil aqui que não está no meu extrato, tá bom? O saldo disso aqui dá os 495, que é aquilo que a gente já tinha identificado aqui no diagnóstico, tá? Agora, na nossa capa de conciliação, a gente só precisa popular aqui também o saldo do meu extrato, que vai ser 8.625 e o saldo da minha contabilidade, que vai ser o meu balancete, né? 495. Então, tem 495, de diferença, o 495 está aberto e o nosso cheque está zerado, tá bom? Então, a nossa continha aqui está perfeita, tá bom? Aqui embaixo eu só coloco o nome do analista, né? E a pessoa que vai revisar, né? Normalmente é o chefe do analista. E basicamente é isso que é uma conciliação, tá bom? Você identificou as pendências e agora o que precisa ser feito é endereçar, né? É resolver esse problema. Então, o que você vai fazer aqui? Você tem que mandar isso para um responsável. No caso de pagamento fornecedor, provavelmente é um contas a pagar, tá? Ou uma tesouraria, né? Depende da empresa que você está trabalhando, né?
Isso daqui pode ser a contabilidade mesmo, é só pedir para eles fazerem o lançamento que eles fazem. Aqui a gente coloca uma ação que é contabilizar, né? Aqui é baixar o fornecedor. E aqui você pode colocar, sei lá, 2 dias, né? Colocar 2 dias, 2 dias. Não, isso aqui é muito simples, né? 1 dia só. Isso aqui, 1 dia também, responsável é a contabilidade, né? Que é uma reclassificação, né? Reclassificar para o banco 2, né? Aqui a gente está fazendo a conciliação do banco 1 e esse lançamento é do banco 2, né? Então é só uma reclassificação mesmo, tá? Bom, pessoal, a conciliação bancária é isso que a gente fez aqui. Bem simples, direto ao ponto, tá bom? O que acontece é que às vezes você tem muitos lançamentos e o cruzamento dessa forma talvez fique um pouco prejudicado em razão do tempo, tá? O que você pode fazer é utilizar o Excel, fazendo um cruzamento com PROC-Vs e com chaves, e isso vai te dar muito mais agilidade na hora de você fazer a conciliação, tá? Então, o importante aqui é que você entenda como que funciona uma conciliação bancária, né? Então, essa comparação de saldos, você aprendeu a comparação de saldos, você aprendeu a como validar esses valores, né? A identificar essas diferenças, essas pendências e a endereçar essas pendências para os responsáveis, tá? O próximo passo é garantir que os lançamentos sejam feitos adequadamente, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, por favor, coloca aí no comentário, deixa aí o seu joinha. Bom, basicamente a conciliação bancária é isso que a gente acabou de fazer, né? A gente faz um diagnóstico, a gente compara os saldos, a gente cruza as informações e a gente endereça essas pendências, tá certo? Se você quer se aprofundar nesse tipo de atividade, eu tenho um treinamento que é o Conciliação Bancária Express. A gente vai montar uma conciliação bancária completa, tá? Seguindo o passo a passo que eu desenvolvi aí há mais de 17 anos de experiência nessa área, tá? Tem muito mais detalhe do que está aqui, é um passo a passo bem simples, bem organizado, para que em pouco tempo você consiga aplicar aí no seu trabalho, tá certo? Então eu vou deixar um link aqui na descrição. Se você estiver interessado, vai ser um prazer te receber como meu aluno, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.